Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje vai falar um pouco a respeito do mercado de rochas. Vamos falar, e quando falamos do mercado de rocha, logo vem à nossa memória, né, a Stonefare, a Cachoeira Stonefare. E para falar sobre esse assunto com a gente, eu tenho aqui hoje ao meu lado a jornalista Alessandra Mendes. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Flávio. O prazer é meu conversar de um assunto tão legal para a cidade, né? Um assunto que movimenta não só a economia, como o turismo da cidade, movimenta toda a cidade nesse período. Quem mora em Cachoeira há muito tempo sabe que o mês de agosto ele é muito legal pra gente. Quando a gente anda na cidade, vê muita gente desconhecida, os restaurantes bombando, os bares bombando. Então, assim, é uma festa que a gente anseia o ano todo pela chegada dela. Ok, e nada melhor, né? Não tem nada melhor para falar sobre esse assunto com a gente do que as especialistas nele, né? Aqui a gente tem a Flávia Milanês, que é a CEO da Milanese, né? E a gestora de eventos, né? No caso da Cachoeira Stonefare, a Natália Milolo das Neves. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço da gente poder estar aqui, né, Nath? Falando um pouquinho aí tanto das expectativas, mas também de como é esse trabalho de preparação aí para Cachoeira Stonefare. Muito obrigado pelo convite, a gente está muito animado de estar aqui falando um pouquinho do que a gente mais gosta de fazer, né? Ok. E a gente imagina que ficar parado aqui na semana da feira deve estar como, né? Organização a mil, sentada aqui todo mundo calmo, não tem ninguém calmo. Mas eu acho que assim, pra gente é muito gratificante porque é um momento que a gente começa a ver o trabalho de um ano todo feito, né? Então a gente, assim, apesar do cansaço, porque realmente, né, são semanas puxadas que a gente já veio para Cachoeira, a gente já fica direto aqui, nossa equipe já está aqui, mas eu acho que é um momento que a gente consegue ver todo o trabalho de um ano começando a tomar forma. Então acho que dá para dar uma equilibrada aí, a gente fica muito feliz, assim, de ver as coisas acontecendo. Entendi, Flávia. E assim, as coisas acontecendo há 35 anos, né? No caso, assim, a gente vai celebrar agora a 35ª edição da Cachoeira Stonefare. E aí eu queria que você relatasse um pouco pra gente como foi que tudo começou, né? Como é que surgiu? Vamos criar uma feira para movimentar o mercado de rocha, o mercado de mármore aqui em Cachoeiro. A história da Cachoeira Stonefare, né, ela começou ali em 1989. Mas foi uma história muito por acaso, né? Não é que se tinha uma ideia muito clara do que ia se fazer e de onde isso ia chegar. Na verdade, foi uma oportunidade que foi vista, né? Assim como um cenário ali de um setor que estava começando, né? O setor de rochas tem mais ou menos ali 50, 60 anos, a feira está com 35. Então, ainda é um setor novo, mas naquela época era ainda mais novo. E ali, né, foi vista uma oportunidade de começar um evento para um setor que já era importante ali para o município, né, e ao longo desses anos ali foi crescendo, foi tomando mais importância e foi se destacando. Então, acho que lá atrás, há 35 anos atrás, não se esperava. Claro que tudo que você começa e tudo que você começa a trabalhar, você espera que chegue num resultado, né? Mas acho que é muito gratificante ver como isso tudo começou e como a gente está hoje com 35 anos de feira, né? Agora, com 35 anos de feira, a gente sabe que a cidade já vive essa expectativa da feira, mas eu acredito que os expositores, as empresas de Cachoeira e da região que participam, elas também vivem essa expectativa. E esse ano a feira tem um toque especial, porque são 35 anos. O que ela traz de novidade? O que o público vai poder conferir? O que tem para esses expositores lá na feira? Eu acho que, para além do que os próprios expositores trazem, né, que a gente sempre gosta de frisar, que quem faz a feira com a gente, traz as novidades, são os expositores. O primeiro ponto são eles. Eles trazem as novidades de material. Qual é o material que vai virar tendência, ou que já é tendência? Um material que eles acabaram de extrair, uma forma nova de fazer acabamento, quando a gente fala de máquina, equipamento, uma forma nova de resinagem. Então, mas para além dos expositores, é claro, a gente como feira tenta sempre trazer uma novidade. Uma delas eu acho que é bem bacana, é o nosso podcast do evento, né, que nós queremos trazer um pouquinho diferente até o formato. A gente não vai ter um host específico, e sim várias pessoas de vários setores. É o setor de marketing que vai conversar com o marketing da empresa e como é que as empresas se preparam para uma feira. Porque a feira não são só os 4 dias, né? Todas as empresas fazem uma preparação de marketing antes. E como é que eles fazem? O que eles pegam como exemplo? O que eles vão seguir no planejamento de marketing? Então, acho que essa é uma das novidades bacanas. E também a gente tem o maior encontro de marmoristas do Brasil, né? A Cachoeira Stonefare é o maior encontro desde que ela começou. Mas para celebrar os marmoristas, que são os principais compradores que vêm até aqui, vai ter o Marmorizou Day,
que é uma parceria nossa com o Ricardo, da Nobile, que ele faz esse evento em São Paulo e ele está trazendo também para dentro da Cachoeira Stone Fair esse ano. Bacana, bacana. E falando em Marmorizou Day, né, é mais vamos colocar assim, evento dentro do evento, né? E a gente sabe que para produzir um evento desse porte, muitos desafios vocês enfrentam, né? Então, assim, eu queria entender um pouco como é que funciona os bastidores, né, da construção, né, da mobilização desses fornecedores, desses clientes, vamos colocar assim, que inclusive tem de renome internacional, né? Então, eu queria entender um pouco como é que funciona esses bastidores e, assim, os desafios, né, que vocês encontram para montar um evento desse porte. São muitos, né? Começando por onde a gente começa? Assim, as pessoas, tem muita gente ainda acha que a feira, então, o trabalho dela ali é 1 mês, 2 meses antes da feira, né? Quando eu várias vezes eu já respondi essas perguntas, mas ao longo do ano vocês fazem o quê? Aí eu falo, gente, é um trabalho, é o trabalho de um ano inteiro. Então, assim, a gente já tá aqui com a edição de 2024 que a gente vai entregar, mas eu e a Nath, a gente já fica conversando diariamente, fala assim, a gente já tem a data de 2025, a gente já tá, inclusive vai ser anunciada ali durante a feira, então a gente já tá trabalhando na campanha de 2025. Então, assim, é um trabalho, porque você tem uma feira calendário, 35 anos. Você tem pontos muito positivos disso, né? Que já te dá uma segurança das pessoas já saberem que na última semana de agosto sempre tem Cachoeira Stone Fair. Mas isso não faz com que você tenha que trabalhar mais ou menos, né? Então a gente tem todo um trabalho ali de organizar a planta do evento, de fazer o mapeamento das áreas que serão vendidas, e aí entra toda a equipe que trabalha lá com a gente para fazer o trabalho de comercialização. Depois a gente tem um trabalho de promoção, então é convidar as pessoas. A gente tem o desafio de trazer a cada edição novidades, então a gente todo ano tem que pensar em alguma coisa diferente, porque, poxa, o expositor também quer ver uma feira diferente, o visitante quer ver uma feira diferente, né? Então, são muitos desafios ali que você tem que trabalhar ao longo de todo o ano. Então, o trabalho não para, assim, não para. Então, a gente entra nessa parte de promoção, de venda, de operacionalização. A infraestrutura da Feira de Cachoeira é uma infraestrutura muito pesada, né? Então, ali a gente está falando de mais de 200 marcas expositoras que vão estar participando ali. Então, a gente tem que fazer toda a estrutura elétrica, sabe? Porque é um evento de grande porte, né? É um evento, você falando de evento de grande porte, ele sempre puxa a gente para algumas outras questões. Você também falou de infraestrutura. A Feira do Mármore ela acontecia no antigo Parque de Exposição e a maioria das vezes davam tendas. Na última feira já tinha o pavilhão e agora já tem a obra mais avançada. No entanto, ainda não foi concluída, né? Mas hoje ela toma todo aquele espaço ali. E paralelo a isso, a gente tem ali ao lado, que é a via que eu acho que mais ajuda, né? Que é o aeroporto municipal. Só que o aeroporto municipal, há anos, ele vem sendo questionado pelas empresas, principalmente pelos participantes da feira, porque podia receber voos de longe. Muitas vezes eles precisam chegar a Vitória, se deslocar para Cachoeira, um aeroporto aqui. E agora ele também tem obras. Como que isso muda um novo centro de eventos, um centro de eventos agora adequado, e um aeroporto que está em fase de reforma e ampliação? O que isso muda para as próximas feiras, já e para essa feira? Tudo isso são coisas que vão agregando ao evento, né? Então, assim, o fato da gente ter uma estrutura hoje, um pavilhão novo, que embora não esteja concluído, né, ele já ajuda bastante nessa parte. Ano passado a gente fez a feira, ainda não tinha o piso, né? Esse ano a gente está fazendo a feira com piso. Essa questão do aeroporto é muito importante, porque facilita demais o deslocamento. Então, assim, tudo que vem para agregar, né, isso ajuda demais o evento, porque hoje as pessoas não têm muito tempo, né? Eu acho que tá todo mundo, assim, ninguém tem um tempo para, poxa, pega um avião, chega em Vitória, pega uma estrada e vem para Cachoeira. Claro que a maior parte do público faz isso, mas também tem muitas pessoas que não, por agenda ou por N fatores, elas não têm essa disponibilidade para fazer. E aí, quando você fala de um evento de grande porte, um evento internacional, você tem que oferecer um mínimo de infraestrutura para os visitantes, porque é isso que se oferece nas maiores feiras do mundo. Então, se a gente quer estar entre as maiores feiras do mundo, que é esse o trabalho que a gente faz, e se propõe a fazer, de colocar o nome realmente da Cachoeira Stone Fair, do município de Cachoeiro de Itapemirim, ali entre as feiras mais importantes do mundo pela representatividade que o Brasil tem no setor de rochas, a gente precisa
oferecer o mínimo de infraestrutura. E eu acho que a gente está no caminho, assim, né? Então, as pessoas falam que eu costumo pedir muito, sabe? Né, Nath? A gente pede sempre na intenção de melhorar, né? Porque a gente realmente se preocupa muito. Que hoje, com a infraestrutura que a gente tem, a gente traz 18 mil visitantes. Olha o potencial que isso tem. A feira tem essa expectativa. Ano passado a gente teve, ano retrasado também foi uma feira muito boa, apesar de que foi feita nas tendas, né? Logo depois da pandemia. Então, eu acho que tem muito potencial para crescimento ainda. Esse é um ponto importante que a Nath trouxe, porque assim, se a gente olhar historicamente ali no pós-pandemia, os nossos números, eles têm se mantido estáveis, né? Então, 200 marcas expositoras, 18 mil visitantes, mas é pela capacidade. Então, assim, às vezes as perguntas, nossa, vai vir mais gente? Tem esse? Eu falo assim, gente, nesse primeiro momento, a gente tá com uma capacidade reduzida, assim, né? Reduzida, são números significantes, né? São números importantes. Sim. Você tá falando de 18 mil pessoas que vêm para o Espírito Santo, que vêm para o município de Cachoeiro de Itapemirim, ficar aqui, e aí movimenta toda a cadeia, né? Que a gente sabe disso. Mas, assim, a gente quer mais, né? E a gente vê que tem potencial para mais. Então, a gente quer vender mais espaços, a gente quer trazer mais empresas expositoras, porque a partir do momento que você traz mais empresas expositoras, mais visitantes vêm, é praticamente proporcional, né? Exato. Você aumenta o número, se você tem uma feira com 100 expositores, você tem um número de visitantes. Se você tem com 200, com 300, com 400, você vai crescendo. E isso vai trazendo benefício para todo mundo. E a conclusão lá da obra do centro de eventos, ela vai proporcionar, trazer mais visitantes, mais expositores? Tem projetos aí, né? Já foi autorizado ali uma parte de um fechamento ali do pavilhão. Então, assim, a gente está muito alinhado ali com o governo do estado, com a prefeitura municipal, para que realmente todo ano seja feita uma melhoria no espaço, né? Então, a gente tem uma área externa ali que permite que a gente cresça, mas ela precisa ainda de alguns ajustes, de algumas adequações. Então, a gente tem conversado bastante sobre essa necessidade, sobre esse potencial que a Feira de Cachoeiro tem para a gente poder crescer, sabe? Entendi. Falando em potencial, vamos tentar desfazer alguns boatos aqui, algumas boatos, algumas situações assim que até mesmo deixou alguns empresários preocupados, né? Essa questão da saída da feira, né? No caso, teve aquela questão lá de Vitória, que teve a feira em Vitória, muita gente ficou preocupada, não vai ter mais em Cachoeiro, não vai ter mais em Vitória. Eu queria que vocês explicassem, né, um pouco como é que vai funcionar isso com a saída, né, no caso da feira lá de Vitória, né, e qual é a pretensão, quais são as perspectivas da Cachoeira Stone Fair para o futuro, né? Esse boato da Cachoeira Stone Fair desde que foi pra Vitória, né? Exatamente. Mas eu acho legal. Vou começar a falar um pouquinho, depois a Nath complementa, mas assim, é legal ter a oportunidade de falar sobre isso, assim. A gente trabalha, a gente costuma dizer muito isso, assim, que a Milanese ela é mais do que uma empresa organizadora de eventos. A gente se envolve demais com os setores que a gente atua, porque a gente entende que o evento só dá certo se a gente conhecer o setor, né? E se a gente se souber o que o setor quer, entender o que o setor quer, porque a gente, assim, no final das contas, a gente é um prestador de serviço. Se o setor está bem, se o setor entende que a feira faz sentido, se o setor... A gente precisa trabalhar muito alinhado com o setor, né? Então, a gente faz hoje um trabalho muito forte ali junto com o Centro Rochas e com o Cindy Rochas, que são as entidades representativas, no sentido de entender aonde o setor quer ir e para onde a gente pode ajudar, né? Onde a gente pode ajudar, porque acho que esse é o nosso papel. É um alinhamento de objetivos, né? Que a gente busca fazer junto com os setores que a gente atua. Se a gente entender que a feira hoje é uma das melhores ferramentas de promoção, né? Então, você imagina que agora, nessa próxima semana aí, a gente tem todo mundo, né, o setor inteiro, falando da Cachoeira Stone Fair, mas falando do setor de mármore, porque tem acontecendo um evento muito importante aqui. Então, assim, esse é um ponto que é importante a gente trazer, porque isso explica os movimentos que a gente faz, né? Então, em 2003, a gente fez a primeira edição da feira em Vitória, a Vitória Stone Fair. E muito se achava que, poxa, a feira foi para Vitória, Cachoeiro vai acabar, enfim, tá mais do que provado que não é isso. Só que naquele momento era necessário também a gente ter um evento ali na Grande Vitória que pudesse proporcionar uma expansão de mercado para o setor de rochas. Então, muita gente ainda não viajava, a participação em feiras internacionais não era tão comum como é hoje. Então, aquele evento, além de Cachoeira em Vitória, era muito importante também, né? Ok, passamos essa fase, a Feira de Vitória ficou ali por mais de 20 anos, ela cumpriu o papel dela ali enquanto
ter 2 eventos no estado do Espírito Santo. A gente começou a entender que a gente chegou num outro momento setorial. Hoje o setor de rochas está muito bem, 4º maior produtor, 5º maior exportador, mercado interno está legal, mas a gente começou a entender que ele precisa começar a gerar demandas. E aí, a partir do momento que ele precisa gerar demandas, o nosso trabalho é como que a gente pode ajudar nessa geração de demanda e na aproximação de novos públicos. Precisamos dar um passinho maior, né? Então, a gente já está muito consolidado no Espírito Santo, a gente já, né, o setor já se conhece, já está todo mundo, né, todo mundo sabe ali quem são os principais clientes e tudo. Como é que a gente agora busca novos clientes? Como é que a gente, né, pode ajudar o setor a fazer isso? Precisamos dar um passo maior. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar a Feira de Vitória, vamos expandir o evento. A gente faz parte do Grupo Internacional Verona Fiere, que é o proprietário da Marmomac, que hoje é a maior feira do mundo, que acontece em Verona, na Itália. E em conversas chegou à conclusão de que a gente podia trazer a Marmomac para o Brasil, porque eles também queriam expandir a rede. E aí casou os objetivos, o setor precisando, né, e querendo novos mercados. A Marmomac, que hoje é a maior feira do mundo, interessada no mercado brasileiro. E a gente aqui com a ferramenta de poder fazer isso acontecer. Então, foi aí que o movimento de sair de Vitória se transformou na Marmomac Brasil. Então, assim, tem toda uma estratégia, sabe? As pessoas perguntam, poxa, mas por quê? Não tem um motivo, né? Então, é claro que tem questão de infraestrutura que pesa? Tem. Mas tem questão ali estratégica de mercado, de poder ajudar o setor a dar um passo maior e chegar em novos mercados. Porque você está em São Paulo, você está falando assim, e longe de estar desmerecendo o Espírito Santo, tá? Não é essa a questão, porque a gente sabe da importância do nosso estado, a gente sabe da relevância que, 80% de tudo que é exportado sai daqui, mas a gente entende que se você quer chegar em novos públicos, se você quer ampliar essa rede, poxa, você está na principal capital econômica. Então, assim, e aí, desculpa só te cortar assim, mas aí Cachoeiro nessa história toda. Cara, Cachoeiro é o coração, a gente fala muito, né, Nath? Sim. A Feira de Cachoeiro, ela tem alma, a gente, e aí eu até deixo a Nath falar um pouquinho, só vou dar o ponto, mas assim, pra gente, vocês não têm noção de como é gostoso vir pra Cachoeiro fazer a feira, de como a gente se sente importante e querido. E em casa. Porque realmente legal. A gente é muito bem recebido, né? Em todos os lugares que a gente vai, principalmente porque a gente usa algumas camisas da feira, a gente gosta de estar usando pra gente ser uniformizado, as pessoas identificarem. Então, Cachoeiro a gente fala que a gente tem alma, a gente adora vir pra cá. A gente consegue visitar nossos clientes no tempo paralelo, porque às vezes por ficar em Vitória é um pouco distante. Mas estando aqui, a gente visita o cliente, almoça com o cliente, está mais próximo. Então, pra gente, a Cachoeiro é isso também. É a feira que tem alma e que tá perdurando por 35 anos e a gente quer que ela continue. E a gente vai trabalhar pra isso. E a gente vê isso mesmo, assim, sabe? O carinho das pessoas, como a cidade vive a Cachoeiro Stone Fair. Então, por isso que eu falo assim, a Cachoeiro vai acabar? Não vai, não tem como, porque ela realmente faz parte, assim. Além do setor de rochas, a Cachoeiro Stone Fair, ela faz parte do município, da cidade, das pessoas. E aí foi história, né? Esse foi até um dos motivos da gente trazer esse documentário de 35 anos. Porque a gente vê, assim, muitas empresas, né? A maior parte das empresas do setor de rochas são, familiares, né? E aí eu passei por isso, né? Eu lembro, eu vim andar de patins no parque de exposição enquanto mamãe e papai estavam ali trabalhando, montando. Então, assim, a gente acaba tendo uma história com a feira e isso passa ali, né, a gente pegou alguns depoimentos super bacanas ali da CIMEF, da Margramar, da Magnitos, que são pessoas que, são empresas, né, que começaram ali com os pais, né, e as pessoas sempre, os meninos que hoje estão ali tocando, tomando conta da empresa, também tem uma relação assim de, poxa, sabiam que era o momento, isso é muito legal, sabe? Eu acho que, então, não tem como a gente falar que isso acaba, sabe? Até porque, assim, só tocando nesse ponto que você falou, não, nós estamos indo para um grande centro e tal. Até porque o papel das feiras é esse, né? Promover um network, né? Sim. Então, assim, quando você sai daqui do Espírito Santo, né? Vai lá para São Paulo, você também está promovendo esse fortalecimento do público daqui, né? Que atua aqui, que vem aqui, inclusive para fortalecer a própria Cachoeiro Stone Fair, né? Trazer mais fornecedores, né? Quem sabe na 36ª edição que vem aí no ano que vem. Essa edição daqui de Cachoeiro, ela é fixa. A de São Paulo, a Marmomac, ela também vai ser fixa? Ou vocês têm projetos de levá-las também para outros estados? Porque teve essa conversa lá atrás. Teve. Não, assim, tudo
tudo, a gente fala assim, primeiro a gente precisa, a gente gosta de dar um passinho de cada vez. Exato. E, de novo, a gente precisa entender o que o setor quer, como que o setor quer. Então, se você me perguntar de planos, a gente conversa bastante, o Brasil é muito grande, né? E existem modelos internacionais, tem uma feira nos Estados Unidos, que é a Conference, que ela é itinerante, ela tem uma cidade base, né, e depois ela acontece, né, um ano em Atlanta, volta para Orlando, um ano em Las Vegas, volta para Orlando, enfim. Então, assim, existem diversos formatos, né. Hoje o que a gente tem de informação oficial é que, assim, a gente começa a feira em São Paulo 2025, eu particularmente, né, é uma coisa que a gente divide muito. A gente entende que a feira precisa ser consolidada, né, porque não adianta você... são muitas mudanças, você tem que ter um pouquinho de cautela também para consolidar o evento. O evento precisa estar lá, as pessoas precisam conhecê-lo, entenderem como ele é, como que ele funciona. Então a gente acredita que a gente ficaria 2, 3 anos consolidando o evento em São Paulo. Mas nada é descartado, sabe? Então, assim, a gente gosta de deixar tudo muito aberto. Porque, de novo, a gente vai aonde o setor precisa ir. Né? Então, o nosso papel é esse, o nosso papel é ajudar, é identificar, é olhar, acompanhar, identificar e ver aonde que o nosso trabalho pode ajudar, sabe? Então, eu acho que é isso. Entendi. Falando em tendências, novos mercados, novas demandas, eu queria entender como é que está o setor de rocha hoje no Brasil, o Brasil, né, no caso. A gente sabe que o Espírito Santo está entre os maiores, né, mas eu queria entender melhor a questão de números, né. Hoje, como é que o Brasil e o Espírito Santo está posicionado nesse mercado perante o mundo, vamos colocar assim. E o que isso movimenta em média, né? Eu acho que assim... isso é legal até falar, né? Que tá falando daquela questão dos dados de São Paulo. Sim. O Espírito Santo hoje, ele é o 4º maior produtor mundial do Espírito Santo, o Brasil. O quarto, mas né? É o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador. Sendo que 80% de tudo que é exportado sai do Espírito Santo. Então, você imagina... No Brasil, o Espírito Santo é o que mais exporta. É o principal, né? É o principal. E assim, o Brasil possui a maior diversidade de pedra natural, é o maior produtor de quartzitos, que hoje é o material que está bombando. Então, apesar do Brasil ocupar a 4ª e 5ª posição, quando a gente fala de diversidade de material, a gente é o primeiro. Então, o Brasil, ele acaba se destacando no cenário mundial por conta disso. Exato. Né? E aí, o Espírito Santo, por ter esse parque industrial tão forte aqui, acaba se sobressaindo em relação aos demais estados, assim, né? E a gente estava falando de como isso, a gente indo agora para São Paulo, de como isso é muito conhecido para a gente que vive aqui, mas quando a gente começa a conversar com a assessoria de imprensa de São Paulo e tudo... Arquitetos de São Paulo. Eles ficam loucos. Nossa, mas é isso tudo? E aí isso é bacana, que a gente fala, caramba, são dados que pra gente, a gente fala assim, poxa, mas eu vou falar de novo que o Espírito Santo é o 4º maior produtor, né, Nath? Que é o 5º maior exportador, porque a gente vive isso o tempo todo. A gente às vezes acha que todo mundo sabe, mas não as pessoas não sabem. E quer ver outra coisa? Essa questão da feira. Às vezes as pessoas acham que não é feira, é só pra expor pedra. E não é bem isso, né? Uma feira, ela engloba mais que somente a exposição de pedra. Ela engloba a cadeia produtiva como um todo, né? A gente tem a extração, então a gente tem os mineradores e a gente tem a área de blocos para demonstrar ele na forma mais bruta. A gente tem os expositores que são indústrias. E a gente tem, para além da indústria, quem resina o bloco, quem corta. Como que ele vira uma chapa ou vira uma bancada. Ou para além disso, né? Porque a gente tem muitas empresas que fazem obras de arte com a pedra. Então, a feira realmente engloba a cadeia como um todo. Agora, quais são as pedras, pela feira vocês conseguem medir isso, mais procuradas e mais vendidas na feira? Porque a gente vê lá, você falou de arte, quem passeia pela feira, que tem a oportunidade de visitar a feira, vai ver lá grandes obras de arte. Ano passado tinha um stand lá que eram várias pedras formando um aquário, tinha outra que formava um pássaro. A gente vê arte lá dentro. Sim. Mas essas pedras, lógico, elas estão lá sendo expostas. Elas são... Como que eles identificam? Como vocês identificam essas pedras que mais vendem lá dentro? Tudo é questão, assim, tem momentos, né, tendências. Mas, assim, a gente estava falando de mercado... o Brasil, ele é muito conhecido por essa diversidade, então os quartzitos, que são os materiais hoje mais exóticos e que
tem mais cores e que são aqueles translúcidos, aqueles cristal. Esse material sempre foi muito procurado no mercado externo, né? Então sempre foi muito valorizado e de pouco tempo para cá, assim, ele começou a ser muito valorizado também no mercado interno. Então, se você me perguntar o que é mais procurado hoje na feira, são esses materiais mais exóticos, né? Então, os translúcidos, aí é meio que... É muito questão de quase moda, sabe? Então tem época que é muito verde. Tem época que é muito branco, tem época que o preto vem também como ponto. Sabe? Então assim, depende. Aí tem mercados sei lá na China, geralmente a tendência era mais um tom amarelado. Chega em outro país, é um tom mais quente, é um tom mais frio. Então assim, depende muito. No próprio país, por exemplo, nos Estados Unidos, numa região é mais o branco. Na outra é mais o cinza ou é mais o preto. Então, depende muito do que o setor vem como tendência, né? E aí, quando você fala nos Emirados, né, que foi até um episódio que a gente fez do Stone Summit, super bacana, eles têm preferência por material mais na cor, tipo, bege, assim, por quê? Porque lá tem as tempestades de areia, então, sabe, tem muita particularidade, é muito legal isso. Mas eu acho que se tiver que escolher os queridinhos da vez, assim, são realmente os cristais, os quartzitos, sabe? Os materiais mais exóticos ali. Que realmente, quando você bate o olho, não tem como. Você fica apaixonado. Flávia e a Nath, né? Vou chamar de Nath. Fica à vontade. Vocês, nesses 35 anos, vamos colocar assim, já passaram por algum perrengue aqui, assim, durante... que pode falar pra gente, assim, não, esse daqui ficou... Qual deles? Qual deles? Esse foi marcado. Esse marcou. Porque promover feira... eu vou falar fala você, o seu, depois eu vou falar o que você passado, acha. que eu acho que esse é o que fica mais latente. Foi os caminhões de brita. Não tem como falar. Assim. Não, porque a gente sabe, né, que como a gente pontuou, a infraestrutura do parque não tá totalmente finalizada. E ano passado a gente não tinha o piso dentro e fora também continuava no mesmo piso. Então a gente teve que tomar uma decisão de colocar a brita, porque pra gente também, a gente é muito exigente. Lá na Milanês a gente realmente olha cada detalhe. Às vezes um detalhe que o próprio visitante não vê, mas a gente vê de longe. Então eu lembro que na segunda-feira antes do evento, quantos caminhões? Uns 20? 30? Não sei. Pra gente deixar a área externa mais bonita. Muita brita, muita brita. É enorme a área externa. A nossa área externa, ela tem onde os principais clientes, né? Os maiores clientes estão lá. Por exemplo, a gente tem cliente que tem 525 metros quadrados de área. Eu acho que deve ter uns 10 mil metros de área ali fora, né? Então, assim, foi um perrengue, mas foi divertido. A gente sempre tira na risada no final. E tudo assim, na correria, em cima da hora... Mas a gente já tá acostumado, isso é normal, porque isso é finalização. Sabe acabamento de casa? Quando você tá fazendo obra, o acabamento sempre dá alguma coisa que você tem que consertar. Eu acho que é isso. Eu vou te falar que pra mim o que mais, eu acho que assim, o mais, lógico, né, todo ano a gente tem, não tem jeito, assim. Você trabalhar com evento, por mais que você se programe, tem coisas que acontecem, porque você tá muito suscetível, né, assim. Mudanças climáticas e tudo, enfim. Coisas que a gente não pode controlar, né? Mas eu vou te falar que pra mim, assim, eu acho que o maior desafio foi aquele ano que o pavilhão tava em obras. Sim. E que eu lembro, assim, claramente o dia que eu cheguei pra visitar o parque. A edição foi de 2022, pós-pandemia. Isso. Eu cheguei pra visitar o parque, aí tava eu, o Thales, o Ed, o Eltemar. E na hora que a gente chegou, assim... O mato estava dessa altura. Era mato. Aí tinha o tapume lá do pavilhão sendo construído e não tinha mais nada no parque. E aí eu falei assim, então... É aqui que a gente vai fazer. Vamos fazer. Aí eu lembro que aí o Thales até na solenidade de abertura, né, ele falou assim, olha, na hora que a Flavinha falou que queria fazer a feira, eu achei que ela era doida, né? Mas o Eltemar comprou a ideia e falou, não, dá pra fazer e tudo, mas assim, realmente não tinha nada, né? E aí a gente fez uma planta completamente adaptada, a feira foi toda em tenda, mas assim, a feira ficou, eu acho que foi uma das, não vou dizer uma das melhores, mas eu acho que foi tão desafiador e foi logo pós-pandemia, depois de 2 anos sem, que a feira foi espetacular, assim, foi maravilhosa. E, poxa, talvez a gente quase não fez a edição por conta de não ter o pavilhão. E aí, na hora que a gente viu pronta ali, e foi difícil para tudo, foi difícil para a logística de caminhão, porque a gente fez com as tendas, e as tendas na lateral, o caminhão não podia entrar porque ela era fechada. Então, tinha um acesso para os caminhões.
A gente tinha um corredor só de área externa. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 5, 6. E sim, então assim, eu não sei. Se você me perguntar como a gente fez aquela feira, eu não sei. Mas assim, né? É muito gratificante, né? E a gente tem uma equipe, assim, sensacional, sabe? Que cuida desde do operacional até, né, toda a parte, enfim, de atendimento ao público, de venda para o expositor. Isso aí eu posso falar e falo de boca cheia, assim, que eu acho que talvez seja a maior qualidade da Milanês, assim. É o reconhecimento que a gente tem e o cuidado que a gente tem com o expositor, com o visitante, que eu falo que é a essência nossa, que eu acho que a gente não pode perder nunca, assim. O que a gente puder fazer, a gente faz. E eu acho que a gente é muito reconhecido por isso, sim, né, Nath? Sim, é o nosso principal, como você falou, o principal ativo nosso. Agora, qual aquela feira marcante, aquele momento marcante que vocês falaram assim, nossa, que bom que isso aconteceu, aquele momento que vocês nunca tiraram da memória? Qual feira foi essa e que momento foi esse? Pra mim foi essa que eu falei, né, assim, eu realmente, e assim, aí é porque casa muitas coisas, né, então 2019 foi a de 30 anos, certo? Foi a de 30 anos. Então foi ali que mamãe entregou pra mim e falou, agora é seu, se vira. Dona Cecília. Dona Cecília entregou e falou assim, tô saindo, é sua. E aí você logo depois pegar um desafio desse, né, porque aí 2021 não teve, por conta da pandemia. E aí 22 num cenário que você fala assim, cara, o que eu vou fazer? Então assim, pra mim foi ali. Ali por questão de superação mesmo, de questão de você se ver tendo que tomar algumas decisões que antes não era você que tomava, né, e fazendo num momento completamente desafiador, e no final você entregar aquela feira. Aí eu falei, bicho, ali eu acho que pra mim foi o mais marcante, assim, foi esse momento de transição de 2019 e assumir isso, assim, entregar o evento em 2022, sem dúvida. Esperamos que esse ano que vem eu possa voltar aqui e falar, então, essa foi a melhor. Essa foi a melhor. Pra mim já acho que é 2023, mas é pelos mesmos motivos, né? Em 2022 também eu tava em outro processo do evento, e 2023 foi realmente o meu processo aqui, Nath, é seu. Então pra mim o momento mais gratificante foi na terça-feira, quando eu vi a feira pronta, com o carpete passado, porque quando o carpete passa, Dona Cecília fala isso até no vídeo do documentário, que o carpete, pra gente dar aquele, tá pronto. Sabe o que a gente percebe? Pelo menos eu percebo assim, eu vejo que vocês fazem tudo com muita paixão, né, com aquele brilho no olho e tal. Eu queria entender, assim, o que é que move vocês, né? Vocês têm noção do quanto vocês contribuem, né, para a vida de outras pessoas, não só para o mercado, mas para a vida de outras pessoas. O que é que move vocês? Porque vocês fazem com paixão, né? Percebe-se isso. Vocês estão aqui falando e tal, e aí estão sorrindo, mas eu percebo que o olhar tá lá, não, a gente tem que conversar com o X fornecedor daqui a pouco e tal. Com certeza. Né? O que é que move vocês, né? Eu acho que o que move a gente é a gente poder realmente servir, a gente poder ajudar o setor a ir pra frente, a gente ajudar, pra mim, nada mais gratificante do que um expositor falar, pô, Nath, obrigada. Só de você ter feito, mover uma pedrinha pro lado, você já é muito reconhecido. Eu acho que o reconhecimento leva muita gente, acho que na vida, né? Nem só do que a gente faz, e porque a gente realmente ama o que a gente faz, a gente ama estar envolvido nos setores. A gente compra briga, a gente faz, igual a Flávia falou, a gente faz realmente, em inglês fala, né, above and beyond, que a gente vai ao infinito e além pra conseguir cumprir os objetivos. Isso é muito legal. E assim, eu acho que tudo quando você faz, né, e você tem esse reconhecimento, você tem essa credibilidade, tudo te dá mais vontade de fazer. Então, assim, a gente fala, mas eu acho que vocês não têm noção, assim, na empresa é meio que briga, todo mundo quer vir para Cachoeiro. Todo mundo quer vir. E, assim, e o engraçado é que é a feira mais difícil de fazer, porque ela é desgastante em termos de operação, né? Mas todo mundo gosta de vir. Poxa, a gente tá aqui, tem gente nossa que vai ficar 3 semanas fora de casa, a gente vai ficar 2. Então, assim, e aí, poxa, tá bom, mas você tá dormindo no hotel e tudo, mas é fora de casa, né? Longe da família, longe da família, fora da rotina e tudo. Mas é muito gostoso, porque realmente você olha e aí você recebe o reconhecimento dos expositores, dos visitantes, que a gente tá andando na feira, tem visitante que para a gente e fala assim, ai Flávia, Nath, eu vim pra feira, mudou a minha vida, a minha marmoraria tava quase fechando, eu encontrei um material X, eu tô aqui, que bom que...
cara, a gente não tem noção. A gente acha que tem noção do impacto que a gente tem. A gente só tem um pouquinho quando a gente ouve uma história dessa. E aí a gente chega sei lá, a gente vai jantar no restaurante, a gente chega, as pessoas falam, não, senta aqui, senta. Cara, é assim, é surreal, assim, porque é um carinho, e eu acho que é isso que move a gente, assim, de primeiro, da gente fazer, e a gente se entrega mesmo, isso aí eu posso falar porque, enfim, eu sou apaixonado com a Feira de Cachoeira, assim, muito, muito mesmo, assim, e eu acho que a gente foi ensinado isso, eu acho que isso vem muito da cultura da Milanês, né, a dona Cecília e o seu Wilson, tipo assim, eles também viveram isso aqui, né, quantas vezes lá viraram madrugada, varrendo e tudo, então eu acho que isso foi passado de uma forma muito natural, e não tem jeito, e eu acho que isso que é a fórmula de sucesso, né. E a gente tem um time muito mão na massa. A gente tem nossos setores, né, muito bem definidos, mas isso não quer dizer que porque eu não sou do operacional, eu não vou subir para colocar uma bandeira na hora que precisa. Então, essa compra do time também com a gente move a gente a continuar. Porque para além de Flávia e eu, a gente tem um timaço por trás. Agora, a Flávia você falou que quando você era mais nova, sua mãe vinha para poder arrumar a feira, você estava andando de patins, você sempre vivenciou a feira do seu modo, né? Você sempre esteve presente do seu modo, enquanto criança, enquanto adolescente, você estava ali só vendo sua mãe, depois com o tempo você passou a trabalhar com a sua mãe, até que em 2019, definitivamente, o bastão passou para você. Como foi para você esse momento de receber? O que te moveu a falar assim, eu quero tocar o projeto da minha mãe? A sua mãe, ela fez história. A sua mãe não se ouve falar de Feira Internacional do Mármore e Granito, Cachoeira Stone Fest, sem falar de Cecília. É o grande nome da feira e ela é reconhecida mundialmente por conta disso. Não foi uma missão fácil, eu acredito, para você. Mas você pegou diante de um desafio que foi a pandemia, deu a volta por cima e tá aí fazendo a feira. Como que isso impactou na sua vida? Como que isso te impacta no dia a dia? O que te move, né, nesse sentido de eu vou fazer igual ou melhor que minha mãe? Pô, aí é difícil. Olha a responsabilidade. É uma responsabilidade mesmo. Não, mas eu vou falar assim, foi um processo muito natural. Isso eu acho que é o mais legal, assim, não foi nada imposto, né? Então, assim, eu sou advogada. Eu, na verdade... Tudo a ver. Na verdade, eu tentei sair, porque eu realmente, quando eu entrei, que assim, seus pais têm uma empresa, vamos começar a trabalhar lá. E aí eu fui. Mas eu acho que eu nem tinha maturidade, eu nem estava pronta, então tinha muita coisa que eu via de... eu acho que profissionalmente eu não estava pronta para entender se era aquilo que eu queria, ou falar, poxa, mas você, sei lá, você está sofrendo tanto por causa de X coisa, eu não quero isso para minha vida não, e tal. Porque eu via o envolvimento, eu via como era realmente, não era simplesmente, vamos lá fazer uma feira e tá tudo certo. Era um envolvimento mesmo, assim, então doía, sabe, dava trabalho e tudo, então eu olhava aquilo e falava, quero isso pra mim não. E aí fui fazer direito e tal, me formei, fui trabalhar na área e tudo, até que eu falei, acho que não é isso que eu quero não. E aí foi super legal, assim, que eu acabei, eu trabalhei no Sebrae, né, eu fiz da parte de assessoria jurídica lá, fiquei 2 anos, e aí em um determinado momento, minha mãe conversou comigo e falou, olha, eu queria, se você quiser, eu queria que você viesse trabalhar na Milanês. Falei, eu vou, porque eu também não estava feliz lá com a advocacia, eu falei, gente, isso não é para mim. Não e aí eu fui para Milanês, isso já tem uns 11 anos, e aí eu comecei a trabalhar ali dentro, mas assim, num processo super natural. Quando começou essa questão, aí a Verona Fieri, né, comprou parte da Milanês, e aí com isso a mãe foi se afastando um pouco mais porque ela realmente queria, né, então quando a gente fez essa parceria internacional, o objetivo foi que a gente conseguisse levar as feiras para um outro nível, né, porque você está falando de um grupo empresarial internacional muito forte, então o objetivo da parceria sempre foi esse, e aí a Cecília começou a se afastar um pouco, e aí vieram alguns diretores internacionais, né, do grupo, ficaram até que em 2019 eles tomaram a decisão que iam deixar a gestão com a gente, porque a gente conhecia o mercado e tudo. E aí foi o momento que em 2019 eu assumi ali a diretoria da empresa. Como foi para mim? Um processo super natural, mas eu acho que eu não tinha noção de quando eu falei, pode deixar comigo que eu assumo, mas eu acho que eu não tinha noção no desenrolar de tudo isso, assim. E eu acho que a gente se questiona muito, né, se de fato a gente é competente, se de fato a gente
tá ali porque, enfim, porque a gente é filha ou porque de fato a gente, né, tem a capacidade de estar ali. E aí por isso que eu acho que a feira de 2022 para mim foi tão marcante, assim, porque, poxa, você assumiu uma diretoria de uma empresa em 2019. Logo depois ela vem pandemia, você cancela todos os seus eventos, né? Porque não foi só a Feira de Cachoeira. Não, Você cancela tudo, o seu faturamento vai a zero. Aí você começa a ter, né, que gerir a empresa, as pessoas. E aí, você faz o quê? Porque você tem zero de faturamento, você não tem, né? Então, assim, aí você passar aquele momento e aí você voltar, né? Poxa, faço a gestão da empresa junto com meus 2 irmãos, né? Que também ficam lá comigo. E aí, junto com o time, assim, você olhar aquilo tudo ali, você vê que você volta da pandemia muito mais forte, e que seus produtos estão ficando mais fortes, aí você fala, pô, eu acho que eu sei fazer isso aqui. E aí eu acho que é isso, assim, aí você gosta, e aí você se envolve, e aí você quer. Então, assim, eu tô super feliz. Eu espero que eu continue fazendo isso, assim, porque é realmente o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. E assim, superar a Dona Cecília eu acho difícil, mas assim, se a gente conseguir chegar um pouquinho perto, eu já fico feliz. Mas eu acho que a gente está num momento como empresa, e aí a Nath pode falar melhor, assim, eu acho que a gente está num momento muito bom, assim, de ver os nossos eventos realmente fazendo diferença na vida das empresas, na vida das pessoas, né? De realmente fazer uma coisa que a gente acredita, sabe? E não você tá ali fazendo uma coisa porque... sei lá, porque tem que fazer, né, porque faz parte, porque acho que esse é outro desafio também, né, Sim. Você tem 35 anos de evento, isso aí eu me questionava muito, eu falei, cara, será que a feira tá indo porque ela já tem história, tipo, o que eu posso fazer como legado meu, sabe, e aí... O que eu posso trazer de diferente, né, também. E aí esse projeto também, Marrumac Brasil, ele tem um gostinho especial em São Paulo. Porque ele é sabe, ele é o seu projeto, né? Esse foi da minha gestão. Sabe? Então, assim, é legal isso também, quando você pega uma empresa super forte, super consolidada, e assim, isso é legal falar também. A gente só consegue fazer um projeto novo assim pela credibilidade, pela história que foi construída. Sim. Então hoje, né, Nath, quando a gente conversa com o expositor e quando a gente fala, cara, os caras acreditam na gente. Eu vou te falar mais do que a gente mesmo. Não, a gente tem realmente, e aí a gente se coloca na responsabilidade para muito além. Porque a gente já se cobra bastante, né? A gente como eu falei, a gente é exigente. Porque eles sabem que se a gente tá botando a nossa cara, porque é a nossa cara que a gente coloca, Sim. né? Não é só como empresa, né? Não, é a nossa cara. Então, assim, a gente é muito sério e muito responsável em relação a isso, assim. Porque por mais que a gente não tenha uma noção total, a gente sabe o impacto que isso gera. Então, se a gente senta e conversa e fala, cara, vai dar certo, vem, conta comigo, você pode ter certeza que a gente se mata, mas que a gente vai fazer dar certo, a gente vai fazer dar certo. Eu acho que esse é o nosso compromisso, assim, sabe? E por isso a gente consegue. Então, chegou algum projeto, né, Nath? A gente fala, poxa, eu preciso de você, vamos lá, que isso vai dar certo. O cara olha pra gente e fala, tô junto. Isso aí, não tem preço. Eu acho que isso aí responde a sua pergunta quando você se questiona. Será que ela a sabe feira fazer. chegou a 35 anos por conta da história? Não, é por conta de saber fazer. Exatamente isso daí. Você responde seu questionamento. Enfim, somos muito felizes fazendo isso. Somos. E aí agora a gente tá aí, vai acontecer, né, agora a próxima edição, a 35ª. Eu queria entender o que é que a gente vai encontrar lá de novo, né? No caso assim, ó, vamos lá pra feira, o que é que vocês podem esperar? Você pode até falar diretamente para os nossos internautas, né? E assim, o que é que a gente vai encontrar nessa edição especial de 35 anos? Tudo. Não, mas é isso, assim, eu acho que a partir do momento que o expositor, ele confirma a participação na feira, ele já começa a trabalhar pensando no que ele pode levar de novidade. Sim. A gente já está com a montagem acontecendo, tem muito maquinário, e assim, a gente olha assim e fala, meu Deus, quantas máquinas. Então, assim, são máquinas de grande porte. Então, tipo, tecnologia, novos produtos, novas máquinas e equipamentos, sem sombra de dúvidas. A feira está muito completa nesse sentido. Materiais de lançamento, né? Tem alguns cristais que vão ser lançados. Então, assim, material novo que vai ser apresentado em primeira mão, de pedra natural. Com certeza todos vão achar. A parte de conteúdo que a Nath falou também está super bacana, que a gente faz esse especial de encontro de marmoristas, porque a gente identificou também que, além das novidades, né, além do material que ele quer comprar, do equipamento que ele quer ver, a gente sentiu falta e a gente se sentiu na necessidade de também proporcionar conhecimento. Então, ali vão ser tratados de temas como pode impulsionar a venda da sua marmoraria, como você pode melhorar a sua questão na internet, nas redes sociais,
como você se posiciona melhor. Então, assim, é realmente um evento completo, onde você consegue ir, você visita o evento, você tem toda a parte de materiais novos que você pode levar para o seu cliente, você tem toda a parte de maquinário, tecnologia e insumo que vai te proporcionar uma forma de trabalho diferente com esses novos materiais, e aí você tem também, se você tiver interesse, de participar de uma programação de conteúdo muito forte, sabe? Então, acho que é isso, assim, no geral, são muitas novidades aí que a gente está preparando aí para. Você sabe que as novidades as pessoas não gostam de falar, não, tá? Não, os expositores não falam, não. Não falam, eles porque- gostam de guardar pra feira. Eles gostam de fazer o elemento surpresa. Mas isso é legal, Porque né? eles estão guardando até hoje pra demonstrar na feira. Então eles querem esperar o dia 27 de agosto pra 27 mostrar pra todo de mundo. É entendível isso, né? Eles Porque querem fazer a aquele... surpresa de quem tá chegando. Imagina, um visitante chegar lá e, nossa, olha o que esse stand fez. Se eu já souber, eu já vou É chegar o lá, fator uau. vou procurar aquele stand que já tem isso. Agora, se eu não sei. Assim, é o que a entendível, gente bem- sabe é que são muitos lançamentos, assim. Então vocês estão de segredinhos com a gente. Não, mas eles estão com a gente. Estou com elas, Com a elas não gente, sabem. A gente só fica na expectativa também. Isso é uma luta, porque a nossa assessoria de imprensa fica, cadê? Eu falo, gente, Porque é uma demanda, né? O pessoal quer saber e tal. Até mesmo pra tentar gerar expectativa, mas eu entendo você. O máximo que a gente sabe é um spoilerzinho que a gente tá lá na montagem, né? Então aí a gente consegue ver alguma coisa. Entendi. E eu acho que é isso, né? Eu acho que assim a gente finaliza a nossa mais uma edição do nosso Aqui Pode, né? Eu agradeço a Alessandra por ter participado, né? Agradeço a você, Flávia, a você, Nath. E assim, eu abro para que você possa fazer as considerações finais aí, para que a gente possa nos encontrarmos lá na feira. É que você não falou a data, né? Que É isso, eu tô só pensando A aqui. gente tem que Fazer o falar. convite, né? De 27 a 30 de agosto, a Cachoeira Stone Fair. O credenciamento é aberto para profissionais do setor. E só lembrem de fazer o credenciamento online, porque lá a gente não tem credenciamento no local. Para fazer o credenciamento, qual é o site? www.cachoeirastonefair.com.br. A feira funciona de 14 às 20, com acesso até às 19. Então, vocês, profissionais do setor, a gente espera todos vocês lá de 27 a 30 de agosto. Bom, foi um prazer conversar com vocês, recebê-las aqui para falar de um assunto tão legal, né, gente? Eu falei aqui no início, quanto tempo? 40 minutos, já tem 1 hora. E a gente nem percebe, porque é gostoso de falar, ainda mais quando a gente tem 2 pessoas tão apaixonadas pelo que faz, né? Isso é muito legal, vocês estão de parabéns. Sucesso na feira, e quem puder participar, gente, participe, porque o evento é lindo, valoriza não só a nossa cidade, como valoriza também o mercado, né, gente? É uma cadeia produtiva todinha ali esperando pela sua visita. Obrigada, Flávio, pelo convite, até a próxima. Valeu, obrigado, Alessandro, obrigado, Flávio, obrigado, Nath. Obrigada obrigado pelo a convite. você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Eu vou vender 40.